A paz de Cristo Jesus seja na sua vida, meu amigo, minha amiga. Estamos em mais um devocional chamado De Volta ao Princípio. Shabbat Shalom. E eu quero, no dia de hoje, compartilhar com você uma palavra do coração de Deus que com certeza vai impactar o seu coração. Então, todos os sábados nós temos feito aqui uma live, trazendo uma palavra do céu para você, trazendo uma palavra do céu para o seu coração. Amém, queridos? Eu sou o pastor Alexandre e eu gostaria que você, nesse momento, você pudesse trazer, me dar de presente a sua atenção para que a palavra do Senhor ela possa penetrar, nas suas estruturas mais profundas. Amém? A palavra de Deus, ela vem nos falando no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 1, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, voltar ao princípio é voltar às origens. Voltar ao princípio é voltar ao verbo, é voltar à palavra, é voltar a Cristo. Então, a nossa proposta é fazer com que eu e você possamos voltar à ideia original de Deus. Ou seja, só conseguimos voltar à ideia original de Deus quando estamos nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Então, diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Veja bem, querido, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. É interessante que essa palavra ela é carregada de um conteúdo celestial maravilhoso. Porque o que o Senhor ele está dizendo, querido? Que cada conquista que eu e você possamos vir a alcançar tem uma relação direta com com uma autorização do céu. Você só consegue alcançar aquilo que foi autorizado pelo céu. Nada do que você conquista aqui na terra dispensa essa autorização. Tudo, ele fala aqui, João 3,27, o homem só pode receber aquilo que lhe foi concedido do céu, aquilo que lhe foi autorizado do céu. Você pode receber do Senhor autoridade, mas nem sempre você recebe autorização. O que eu quero dizer com isso? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que o Senhor ele lhe dá autoridade, mas ele lhe dá autorização dentro de limites. Quando Deus ele coloca o homem no Éden, em Gênesis capítulo 2, verso 15, nós vamos ver que o Senhor ele fala: e tomou Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A palavra lavrar no hebraico vem de avad, que é uma palavra oriunda do termo adoração, é uma palavra oriunda do termo que tem um sentido de obediência, de adoração. E guardar vem de um outro vocábulo hebraico, chamar. E esse chamar não é o chamar do Jeová chamar, que é Deus presente, não é o mesmo vocábulo, mas é um vocábulo que significa preservar e conservar. Ou seja, o homem só poderia estabelecer governo a partir daquele limite, olha só, a partir daqueles limites estabelecidos pelo Éden. A palavra jardim no hebraico é gan e gan é lar. Veja bem, jardim do Éden. Essa palavra jardim, como nós lemos ali, jardim é gan e gan é lar. Éden é lugar de delícias, ou seja, Deus estabeleceu o homem no Éden dentro de limites estabelecidos, lhe deu autoridade e autorização dentro daqueles limites, para que por meio daqueles limites ele pudesse estabelecer uma relação de adoração com Deus, adoração a Deus, para que por meio dessa adoração o Senhor pudesse transbordar e manifestar o governo dele para preservar e conservar o seu lugar de delícias. Eu preciso entender isso, você também precisa entender isso. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor seja conosco, que nós possamos entender estas verdades eternas. Amém, amados? Então é interessante que ele vem falando assim, olha, nada pode ser concedido ao homem, nada pode ser dado ao homem se não for autorizado do céu. Para cada conquista que você deseja, que você almeja, que Deus colocou no seu coração, você necessitará de forma inevitável de uma autorização do céu. Aquilo que você já conquistou é resultado das autorizações que você já recebeu do céu.
Você consegue entender isso? Tudo aquilo que você já conquistou é resultado daquilo que já foi autorizado. Quando nós conquistamos o que ainda não foi autorizado, nós acabamos de alguma forma perdendo, nós acabamos de alguma forma no meio do caminho, né? Nós vamos perdendo o contato, porque em Eclesiastes também o Senhor nos fala que tudo, o Senhor ele diz em Eclesiastes de forma clara, né? Que aquilo que Deus faz durará eternamente. Então, por isso que ele libera isso no céu, nos autorizando para que nós possamos, então, conquistar. E aí, toda conquista depende de uma autorização do céu. Só que eu não posso esquecer, amado, que a conquista ainda não é mais importante do que o processo. Antes da conquista existe um processo, porque o que me torna semelhante a ele é o processo pelo qual eu passo. O que me torna semelhante a Cristo são os processos e não as conquistas. As conquistas são apenas um resultado dos processos que eu venci. Você consegue entender isso? Então, quando o Senhor ele diz assim, olha, só pode ser dado ao homem aquilo que lhe for concedido do céu, eu preciso entender que só pode, a autorização, ela vem do céu, para que eu conquiste, seja em qual for a área da minha vida. Se for na área familiar, se for na área ministerial, se for na área profissional. Então, por isso que eu e você precisamos nos alinhar, precisamos entender. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso número 7, ele fala que se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por que eu estou citando esse texto? Porque o Senhor ele me fez me questionar diante desse texto de João 3,27. Ora, só pode ser dado ao homem aquilo que lhe for concedido do céu, aquilo que lhe for autorizado do céu, mas como conseguir a autorização do céu para conquistar alguma coisa? Como que eu consigo a autorização do céu para conquistar as coisas que Deus tem colocado nos nossos corações? Aí o Senhor me levou em João 15,7. Ele fala, se vós estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem dentro de vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então veja bem, que a autorização, o já de Deus, para que eu possa conquistar, para que eu possa consolidar uma conquista, está diretamente ligado não às estruturas externas, às quais muitas vezes nos ludibriam, nos enganam. Não, existe um posicionamento interior quando eu estou nele e ele está em mim, e as palavras dele estão em mim. Então, estar nele, o que é estar nele? Se Deus é amor, estar em Deus, analisando nas dimensões espirituais e naturais, se Deus é amor, quando eu estou em Deus, eu estou em amor. Eu estou em amor, se Deus é justiça, eu estou em justiça. Se Deus é bondade, se eu estou em Deus, eu estou caminhando nesse entendimento. Agora, eu preciso entender também, queridos, que em 1 João 2,6 ele diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, estar nele, veja bem, nós estamos entendendo aqui chaves para que ele possa nos autorizar determinadas conquistas aqui na terra. Ele fala em João 3,27 que nada pode ser dado ao homem se não lhe for concedido do céu. Nada. Ele diz nada, nada. Então não existe nada que você não tenha conquistado e não tenha autorizado. Ou seja, todas as demais conquistas que você deseja, sonha e almeja, dependem das autorizações. E as autorizações não estão relacionadas à sua vontade, mas estão relacionadas ao propósito eterno de Deus relacionado a você. E é interessante que nós precisamos entender isso, né? Que quando recebemos de Deus essa autorização é porque houve um posicionamento, um alinhamento da nossa esfera interior, da nossa essência, do nosso homem interior, mulher interior, enfim, aqueles que estiverem assistindo essa palavra, para cada um de você, precisa haver um alinhamento da nossa vontade com a vontade dele. 1 João 5,14 fala que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, segundo a sua vontade, ou seja, a minha vontade precisa estar alinhada com a vontade dele.
Por isso que em Hebreus 8:10 ele fala que colocaria as suas leis no nosso entendimento e as escreveria no nosso coração. Então, quando isso acontece, há um alinhamento da nossa vontade com a vontade do Pai, e aí a conquista ela acontece como resultado. Só que até que esse alinhamento aconteça, existe o processo de alinhamento. E nesse processo de alinhamento, eu e você somos lapidados pelo Senhor. Nesse processo de alinhamento, eu e você somos ajustados pelo Senhor. Nesse processo de alinhamento, nós vamos... porque todo encontro que temos com Ele, de forma inevitável, perderemos algo nosso para ganharmos algo dele. No modelo de João, que ele aumentaria e que nós diminuíssemos, né? O modelo de João era esse, né? Que ele cresça e que eu diminua, mas no modelo de Cristo, para que ele pudesse ter revelado a essência do Pai, ele precisou morrer. Não foi suficiente Jesus Cristo diminuir. Ele precisou literalmente morrer. Então, Gálatas 2:20, por isso que o Senhor fala que não vivo eu em mim, mas o apóstolo Paulo fala, mas Cristo vive em mim. Ou seja, para que ele se manifeste, nós precisamos decidir por essa morte das nossas vontades, para que haja um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, amados. Existem coisas que o Senhor ele quer realmente... Existem coisas que ele deseja autorizar e existem coisas que nós oramos e não conseguimos alcançar e às vezes ficamos chateados com Deus. Nós precisamos entrar no secreto com Deus e descobrir se aquilo que desejamos está na vontade de Deus para as nossas vidas. Para que eu e você não fiquemos frustrados com Ele, para que eu e você não fiquemos chateados com Deus. E aí você vai ter como dizem Provérbios no capítulo 13, que a esperança demorada adoece o coração. Então, mas quando ela é saciada, é árvore de vida para nós. Ou seja, quando eu estou esperando muito e aquilo não acontece, adoece o coração, a gente fica triste, fica chateado, fica aborrecido. Às vezes põe culpa em A, põe culpa em B, põe culpa em Deus, põe culpa no cônjuge, põe culpa na situação financeira do país, põe culpa no trabalho, põe culpa no carro, põe culpa na distância, põe culpa em tudo, queridos. Mas eu quero te desafiar a fazer um exercício em Deus, de assumir a culpa. de dizer assim, Deus, a culpa é minha, eu assumo a culpa, porque eu é que preciso entender os teus caminhos, porque ele diz em Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Então o que nós precisamos é entender a movimentação de Deus para que possamos nos posicionar alinhando com a sua vontade e por meio desse alinhamento seja autorizado do céu aquilo que está germinando no nosso coração e por meio dessa autorização nós possamos vir então a conquistar as coisas que Deus está liberando nos céus. Então eu preciso entrar nessa dinâmica e entender que se eu estiver, isso eu falando na dimensão natural, mas na dimensão espiritual e numa outra dimensão de percepção de estar nele, porque ele fala, se vós estiveres em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, alinhar nossa vontade com a vontade de Deus por meio da palavra e do Espírito dele. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, capítulo 14, capítulo 16, ele vem falando que ele enviaria do céu outro Consolador. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele enviaria do céu outro Consolador, né? Ele enviaria a nós o Espírito Santo. A palavra também nos afirma, em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos templo do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele afirma para os escribas e fariseus que perguntavam, onde estaria o reino de Deus? Uns diriam, ele aqui, outros diriam, ele ali. Jesus Cristo diz assim, olha, mas o reino de Deus ele não vem com aparência exterior, ele está dentro de vós. Ou seja, Deus estabeleceu o seu Espírito e a sua palavra dentro de nós, para que por meio do seu Espírito e da sua palavra nós pudéssemos sermos reposicionados nele, sermos alinhados com a sua perfeita vontade. Por meio desse alinhamento, pudéssemos acessar a autorização dos céus e conquistar as coisas que ele nos concedeu antes mesmo da fundação do mundo. Porque em Efésios 1:4 fala que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em Isaías 46 fala que ele conhece, olha só, o fim das coisas antes do começo delas. Então eu e você precisamos entender essas verdades. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que você possa entender que cada conquista que
que você tem é resultado de uma autorização que você recebeu. As coisas que você ainda não conquistou são resultado das coisas que você ainda não teve autorização para conquistar. Que a graça do Senhor seja com você, que a unção de Deus seja sobre a sua vida, que você possa conquistar tudo aquilo que Deus estabeleceu para você conquistar. É interessante nós entendermos isso, que estar nele também estar nele, como ele diz em 1 João 2,6, aquele que diz estar com ele, né, que deve andar como ele andou. Então, estar nele também é ser igreja. Mas a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo. É essa igreja que vai impactar o mundo, é essa igreja que vai impactar as pessoas ao seu redor. Então, seja menos denominacional e seja mais reino de Deus. Entenda que Cristo, ele governa sobre todas as coisas. Entenda que Cristo, ele quer governar sobre, ele governa sobre tudo, mas ele depende da sua autorização para que ele possa governar por meio de você, porque ele não vai governar nada ao seu redor sem antes governar o seu interior. Que a graça de Deus seja contigo, que você tenha um sábado, um domingo abençoado, uma semana maravilhosa. Compartilhe essa palavra com alguém, curta essa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas, marque as pessoas aqui nesse vídeo para que elas possam ter esse entendimento e receber essa revelação do céu, porque revelações são acessos. Deuteronômio 29 ele fala que as coisas encobertas ou escondidas pertencem a Deus, mas as reveladas ele a concedeu aos homens. Ou seja, para cada revelação, o Senhor me dá acesso a uma nova conquista. Revelações significam acessos por meio da nossa intimidade com Deus. Por isso que ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ou seja, aquilo que eu ainda não sei só vai ser revelado por meio da minha intimidade, num clamor, né? O clamor, ou seja, é por meio dessa relação de intimidade que eu e você vamos descobrir as coisas preciosas que Deus escondeu. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Compartilhe essa palavra e marque seus amigos aqui. Tchau, tchau.